Vamos lá, gente. Vamos falar agora, vamos voltar para outra novela que a gente está vivendo aqui, né? Que são as acusações do Elon Musk. Agora a gente teve uma reação do presidente Lula. Depois de 3 dias, né, de ataques diretos, ele respondeu ontem ao bilionário Elon Musk, sem citar o nome do empresário. O presidente disse que o dono do X nunca produziu um pé de capim no Brasil. Mas vamos deixar o Lula falar, né? Vamos ouvir o que o presidente disse, depois a gente conversa aqui. Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. Ontem eu tive um evento aqui em São Paulo com a primeira-dama, a Janja, e com o ministro da Educação, o Camilo Santana, e ontem eles falaram um pouco também sobre isso, sobre essa questão do Elon Musk, e parece que o governo tem evitado, né, Elô, que o presidente Lula pessoalmente entre. Obviamente, em algum momento ele ia ter, ele seria provocado a falar sobre o tema, mas parece que ele tinha evitado. E a fala dele foi uma fala muito serena, até em relação ao que a gente queria falar. A gente fala aqui, acho que o presidente foi bem sereno ao se referir ao Elon Musk, ainda que indiretamente nesse assunto, né, Elô? É lógico, se a gente pensar que o Elon Musk chamou o Lula de cachorrinho na coleira do Alexandre de Moraes, ele merecia uma resposta muito mais contundente do que essa. Mas tudo bem, o presidente não precisa ficar sujando as mãos com esse tipo de gente. Deixa pra gente, deixa que a gente dá as cacetadas que precisam ser dadas, né? Eu acho que ele foi no tom certo agora. O governo tem uma preocupação enorme, profunda, com a situação dessas mídias digitais, dos algoritmos e de como que eles trabalham para solapar a democracia. Isso é uma preocupação enorme dentro do governo. Algumas áreas do governo estão debruçadas sobre isso e por isso é um problema tão grande o PL das fake news não ter avançado. Ele precisava avançar. O que está acontecendo agora, esse ataque que aconteceu agora, é uma prova mais do que cabal de que a gente precisa de um arcabouço legal para enfrentar esse tipo de ataque à democracia. E eu acho que é importante que, para além da simbologia, que é isso que o Lula está fazendo aí, quando ele aponta que o Musk nunca produziu absolutamente nada no país e vem querer desestabilizar a nossa democracia, tem um ponto, Elô, que o João César de Castro Rocha levantou ontem e que eu acho absolutamente pertinente e que eu venho conversando, por exemplo, com ministros do próprio gabinete do Lula. Tem que trazer essa gente para a institucionalidade. Ah, César, mas é o Elon Musk, não tem como fazer isso. Tem como fazer isso. O Castro Rocha demonstrou, por exemplo, que existe um precedente de um jovem de 22 anos que chama Ben Brody, que foi acusado de ser um neonazista. Ele é um judeu que foi acusado de ser um neonazista e que o Elon Musk deu ressonância para essas acusações que foram feitas por direitistas, extremistas nos Estados Unidos. Ele processou o Elon Musk. O processo, não sei exatamente em que pé está, se está correndo ainda, mas deu uma dor de cabeça em termos de imagem, em termos de sanções financeiras, enorme para o Elon Musk. A esquerda mundial, duas coisas a meu ver, precisa se tornar transnacional para fazer um enfrentamento a essa internacional do fascismo, que a gente tem se consolidando com muita força, porque inequivocamente, Elô, a direita hoje é transnacional. Eles não agem dentro dos parâmetros dos estados nacionais. Eles têm muita coesão, eles têm muita força, eles têm muito dinheiro e eles agem no âmbito transnacional. A esquerda precisa fazer esse mesmo tipo de conexões com quadros análogos para também ganhar um caráter transnacional. E precisa processar o senhor Elon Musk nas cortes estadunidenses. Ele precisa ser instado a responder pelas acusações que ele faz. Se ele faz acusações levianas, como, ao que tudo indica, é o caso, considerando a instrumentalização do senhor Michael Shellenberger,
ele precisa ser instado a provar o que ele diz ou responder juridicamente pelas falácias que ele dissemina e que são usadas para desestabilizar a nossa democracia. Não pode ficar meramente na seara da simbologia, dizendo que ele nunca plantou um pé de capim no país, o que é importante e é verdade. Mas isso precisa ter uma dimensão institucional que mexa com a imagem e com a reputação desse senhor. Caso contrário, ele vai continuar incorrendo no mesmo tipo de expediente. Olha só. E eu diria mais até, César, eu diria que não é nem só a esquerda que tem que fazer isso, não. É exatamente a frente ampla que elegeu o presidente Lula é que tem que fazer isso, porque ela toda está ameaçada de não ter mais um sistema democrático para chamar de seu. Então, quem está interessado em um pingo de democracia tem que lidar com a questão dos algoritmos das mídias sociais que ficam monetizando o ódio para polarizar as sociedades e esgarçar o tecido social, esgarçar a democracia. Então, quem está interessado em democracia tem que enfrentar esses caras. Muito bem colocado, Elu.